Saudações aos nossos amigos, sejam bem-vindos ao tema do vídeo de hoje. No vídeo anterior, nós demos início a uma série de estudos das revelações do Apocalipse. E lá nós analisamos o capítulo 1, dos versos 9 até o verso 20. No vídeo de hoje, nós vamos analisar o capítulo 1, do verso 4 até o verso 8. E no próximo vídeo, nós vamos concluir esse capítulo número 1, que serve como introdução, analisando o verso 1 até o verso 3. Dito isso, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade e por ter manifestado o desejo em nosso coração de compartilhar a Tua palavra com os nossos amigos e com os nossos irmãos. Te pedimos e também agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, consideramos ser importante, ser indispensável para compreendermos o livro de Apocalipse, compreender bem esse capítulo número 1, porque não só por ser o número 1, mas ele introduz para todo o restante da Bíblia, da Palavra de Deus. Muitos capítulos lá nós vamos ver mencionado algumas coisas que estão no capítulo número 1. Por isso nós decidimos fazer esta introdução do capítulo 1 em 3 partes. E vai ficar bem evidente agora, a partir desse segundo vídeo, que faz sentido, que vai facilitar nós entendermos até mesmo o próprio capítulo número 1. Porque às vezes nós começamos lá já lendo, já seguindo uma ordem, então nós vamos seguir uma ordem de forma a facilitar nossa compreensão. Vejamos agora o que diz então lá Apocalipse capítulo 1 e o verso, Apocalipse 1, verso 4, conforme dito. Diz assim: João às 7 igrejas. Então quer dizer agora que o texto está nos dizendo que João já está escrevendo às 7 igrejas. No vídeo anterior nós vimos lá no verso 9 que João estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. E lá ele recebeu a ordem de Jesus Cristo para escrever em um livro e enviar às 7 igrejas. Agora no verso 4 está nos dizendo que João já está escrevendo às 7 igrejas. Então continuando o verso, diz assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então agora menciona aqui que João está escrevendo da parte daquele que é, que era e que há de vir. Se nós analisarmos agora o verso 8, diz assim, ó: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, no verso 8, nos explica que esse que era, que é, que há de vir, trata-se de ser Deus o Pai. Então, João está escrevendo da parte de Deus o Pai, ok? Agora vem uma segunda pessoa, no mesmo verso 4. Diz assim: E da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Então mencionou pela segunda vez assim o termo de igualdade da parte de Deus o Pai, agora menciona da parte dos 7 Espíritos. Então nós vamos fazer agora uma descoberta. Nós vamos descobrir na Bíblia o que significa esses 7 Espíritos. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Então lá eu vou procurar outra versão que me traz mais clareza. Lá no capítulo 5 vai mencionar essa questão aí dos 7 Espíritos. Capítulo 5 e o verso 6 diz assim: E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então agora combina os 7 Espíritos com 7 olhos. E vamos continuar a análise, ok? 7 Espíritos, 7 olhos. Então nós vamos lá agora, lá para o livro de Zacarias. Zacarias capítulo 4 e o verso 10 diz assim:
Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então agora, aqui está dizendo, aqueles 7 olhos, lá em Apocalipse 5, verso 6, está dizendo que são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Portanto, melhorou ou ampliou a nossa compreensão relativa aos 7 Espíritos. Agora nós vamos para o livro de Crônica 16, verso 9, que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Agora nos dito que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-te forte para com as pessoas que são honestas para com Deus, para que o coração é totalmente de Deus. Então, se agora nós formos lá para o livro de Ezequiel, veja o que diz lá no livro de Ezequiel, que é o capítulo 8 e o verso 3. Vejamos o que diz Ezequiel 8, 3. Diz assim: o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus. O Espírito Santo pegou o profeta e levou a um determinado lugar. Veja agora o que diz o verso 5. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá. Verso 6. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que estão fazendo? Ou seja, o Espírito Santo levou Ezequiel a um lugar e mostrou: filho do homem, você vê. Ou seja, Ezequiel não estava vendo, mas o Espírito Santo, que tem visão total, que tem visão ampla. Nós vimos lá nos versos que os olhos do Senhor, no caso aqui, ficou bem claro, e tratar-se do Espírito Santo. Levou Ezequiel a um determinado lugar e olhou assim: filho do homem, veja. E ele não estava vendo, mas aí ele passou a ver. Então ficou bem claro, através desta análise, que aquele que João mencionou lá da parte dos 7 Espíritos, está falando tratar-se do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Existem muitas coisas na Bíblia que a Bíblia não fala assim, isto é tal coisa, mas nós vamos saber do que se trata fazendo uma pesquisa, fazendo uma análise, indo atrás de um texto, indo atrás de outro texto, sem sair do verdadeiro contexto. Porque em todos esses textos aqui, mencionou 7 Espíritos, mencionou 7 olhos, mencionou que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, então ficou devidamente, corretamente contextualizado. Muito bem, então agora vimos a João as 7 igrejas da parte de Deus o Pai e da parte do Espírito Santo. Agora nós vamos para o verso 5, que diz assim: e da parte de Jesus Cristo. Então ficou claro que João está escrevendo da parte de Deus o Pai, da parte do Espírito Santo e da parte de Jesus Cristo. Se nós quisermos ampliar essa questão do Espírito Santo, só lá no capítulo 2, lá na primeira igreja, lá no último verso, diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Espírito Santo, entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que é o agente inspirador do profeta. O agente que inspirou, que deu capacidade para o profeta escrever as coisas que Jesus Cristo revelou para o profeta. Portanto, o Pai e o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos nessa questão, ou a divindade. Continuando no verso 5, diz assim: a fiel testemunha. No caso de Jesus, ele pode ser considerado biblicamente como sendo a fiel de testemunha de Deus o Pai. Então, quando Jesus veio a este mundo como homem e viveu uma vida sem pecado, morreu, ressuscitou, através disso se cumpriu o plano da redenção. Então, Jesus testemunhou aqui no mundo, como homem, o caráter de Deus o Pai. Jesus veio a este mundo como a
primeiro ponto, o ponto mais primordial, foi representar perante todo o universo o caráter de Deus, o Pai. Portanto, Jesus é o fiel testemunha, não só de Deus, o Pai, mas de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Continuando, diz assim, o primogênito dos mortos. Então, Jesus também é o primeiro ou primogênito dos mortos. Todas as pessoas que morrerem e que ressuscitar serão ressuscitados por Jesus. Se formos lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso 20, vai ficar absolutamente claro esta questão. 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso 20 diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Portanto, Jesus ressuscitou, ele é o primeiro, ou ele é a essência, ou ele é a primazia de todos os mortos, ok? Então ficou claro no verso 5 essa questão do primogênito dos mortos. E continuando diz assim, e o soberano dos reis da terra. Então Jesus exerce soberania sobre todos os reis terrestres. Continuando diz assim, aquele que nos ama. Então, o que moveu Jesus a executar todo este plano extraordinário da salvação foi o seu amor. Então, o que motivou Jesus foi o seu amor. Tá? A Bíblia diz assim, que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus também nos ama. E Jesus demonstra isso através da sua obra pessoal, morrendo para salvar a humanidade. Continuando, diz assim, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele pode nos lavar dos nossos pecados. Então, necessitamos, melhor dizendo, dependemos do sangue de Jesus para nos lavar e para nos purificar de todos os nossos pecados. E nós vamos agora, então, para o verso 7. Diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, no verso 7 é nos dito que quando Jesus vier pela segunda vez, ele está dizendo aqui, que todo olho vai ver, mas todo olho vai ver das pessoas que estiverem vivas. Os mortos não vai ver Jesus voltar, ok? Então, quando Jesus voltar, vai ter pessoas vivas, ok? E continuando o verso aqui, está nos dizendo também, até quanto os transpassaram. O verso diz, agora, como é que vai acontecer isso? Se os que transpassaram Jesus estão mortos, o texto está nos dizendo que vai ver. Ou seja, nós já fizemos um estudo aqui sobre Daniel 12, verso 2, e lá fala de uma ressurreição mista, de salvos e perdidos, que vai ressuscitar antes de Jesus voltar. Ou um grupo, por uma razão, para ver o concerto eterno de Deus firmado com os fiéis, e vai ressuscitar um outro grupo de pessoas também para ver Jesus voltar, mas por uma outra razão. No caso, este grupo de pessoas que crucificou Jesus. Então ficou claro essa questão. E agora, então nós concluímos aqui o verso 7, com essa análise de quando Jesus voltar, todo olho vai ver das pessoas que estiverem vivas. E o verso 8, nós concluímos o estudo de hoje, dizendo assim, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, nós vimos aqui, nós vamos fazer aqui um paralelo com o que estudamos hoje, que estudamos no vídeo anterior. Nós vimos no vídeo anterior que João estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus, recebeu a ordem para escrever e enviar as 7 igrejas. Agora,
nos versos 4 em diante, João já está escrevendo as 7 igrejas da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo e da parte do Espírito Santo. Ok, meus amigos e irmãos? Estou desejoso que seja útil para você, após ver este vídeo, ver como a palavra de Deus analisada assim por partes, verso a verso, extraindo, entendendo bem cada expressão utilizada na Bíblia, na palavra de Deus, especialmente o livro do Apocalipse, que é bastante simbólico. Fica bem claro que dá para a gente entender, não é um livro incompreensível, que não está ao alcance das pessoas individuais, que não depende de uma pessoa, de um erudito, de uma pessoa que fez uma faculdade, que fez um curso teológico, mas que está ao alcance de todas as pessoas, ok? Inclusive o livro é escrito por João, que João era um mero pescador, mas que atendeu ao convite de Deus e que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu este livro tão extraordinário. Estou desejoso que seja útil para você, como tem sido para nós, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com os meus amigos e os meus irmãos. Este é o meu grande desejo, melhor dizendo, este é o nosso grande desejo. Amém.